Oi, meus amores, boa tarde. Como a gente não conseguiu, né, hoje ter aula online, a tia vai estar explicando por aqui, tá bom? Lá na página 163, a gente vai falar hoje sobre o máximo divisor comum. Então acompanha aí no livro, no caderno, tá bom? E a tia vai explicar aqui pra vocês. Façam as atividades que a tia colocou na plataforma, qualquer dúvida a tia tá aqui à disposição. Meus alunos, eu coloquei aqui no quadro, eu ia escrever no quadro, mas tá dando muita luz, então eu preferi escrever no papel. Então, o máximo divisor comum, um MDC, a gente utiliza o máximo divisor comum quando queremos descobrir qual é o maior divisor comum a dois ou mais números, tá bom? Quando a gente fala em MDC, o que? Os divisores naturais, um divisor, né, de um número natural, ele pode ser encontrado dividindo esse número pelos números naturais maiores que zero. Então, quando a divisão ela for exata, ou seja, o resto zero, então o número é divisor de um número dado. Vamos ver aqui o exemplo do livro, aqui, ó. Vamos ver aqui os divisores de 15 e de 45. Gente, o que acontece? Quando a gente faz a divisão e ela dá o que? Ela for exata, então quer dizer que ela é divisível por 15. Se ela não for, se não restar zero, então ela não é exata, tá bom? Então aqui a gente vai ver quais são os divisores de 15 e de 45. Vão lá no livro, acompanha aí na página 163. Os divisores de 15 é 1, 3, 5 e o 15. Se você pegar os números e dividir, você vai ver que ela ela é exata, tá bom? Ou seja, restou o zero. Com o resto zero. Vamos ver o de 45? 1, 3, o 5, o 9, o 15 e o 45. E agora, o que a gente vai ver? Qual é o máximo divisor comum do 15 e do 45? Então, quais são os números comuns entre os dois? Aqui, ó. Tem um aqui, tem um aqui. Então, vamos botar aqui, entre parênteses. o 3, o 5... Tá vendo? O 9 já não tem. E o 15. Então, qual é o máximo divisor comum de 15 e 45? Então, é o 15, que ele, ó, é o máximo, é o maior número que tem aqui na divisão do 15 e do 45. Outro modo de fazer de encontrar o máximo divisor comum é fazendo a faturação dele. Eu pego aqui o 15 e o 45 e faço a faturação. Só que aqui que a gente tem que prestar atenção dos números primos, tá vendo? A gente sempre começa pelos números primos. Se aqui, exemplo, o primeiro número primo que é par é o 2. Ele não ia dar uma conta exata, então eu comecei pelo 3, depois eu fui pelo 5, depois pelo 3, eu fui fazendo a faturação. Só que o que acontece? Eu só vou aqui embaixo multiplicar para saber qual é o maior divisor comum, os números que estão o quê? Que eu estou conseguindo fatorar, que dá o resultado. Por exemplo, o mesmo resultado. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz, ó, por 3. 15 dividido para 3 dá 5. 45 dividido para 3, 15. Aí eu vou continuar. 5 dividido para 5, 1. Aqui eu já terminei o meu cálculo, tá vendo? Então, se eu terminei aqui no 5, que eu fiz o cálculo dos 2 e deu 1, então eu vou continuar para fazer o cálculo do 3, que é 3 e deu 1 em 1. Aqui eu já terminei a minha conta que deu 1, tá vendo? Então, se eu finalizei aqui, e eu vou continuar só para finalizar o 3, que é do 45, então, para eu saber qual é o máximo divisor comum,
eu vou fazer aqui o 3 multiplicado por 5, que é igual a 15. Então, eu vou saber qual é o meu máximo divisor comum. Meus amores, a gente vai ver as divisões sucessivas. É uma outra maneira de achar um MDC. Aqui a gente vai achar um MDC de 120 e 300. O que a gente vai fazer primeiro? Eu vou colocar o número maior aqui, ó, 300. E o menor no meio, ó, 120. E agora eu vou fazer o cálculo. Eu vou fazer primeiro a divisão de 300 por 120. Vamos fazer? Aqui, ó, eu botei aqui 300 por 120. Já fiz o cálculo aqui para facilitar a nossa vida. Vamos lá. 120 vezes qual número que dá 300? Por 1 dá 120. Tá vendo? 2 dá 240 e por 3 dá 360. Então, o mais próximo é o quê? O 2. Então, eu vou pegar o 240. Então, meus amores, vamos lá. 240 eu coloquei aqui, diminuiu de 60. Deu 60. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 2 e vou colocar aqui, ó, em cima do 120. E eu vou pegar o resto e vou colocar embaixo do 300. Como a conta ela não deu exata, eu vou ter que continuar com essa minha continha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 60 e vou colocar aqui e vou fazer novamente uma continha. Só que agora eu vou fazer, eu não fiz 300 dividido por 120. Agora eu vou fazer 120 dividido por 60. Porque o meu resultado ela tem que dar exata. Então, vamos fazer essa conta. 120, vou pegar aqui, ó. Deixa eu apagar essa daqui. 120 dividido por 60. Então, aqui, ó, 60 vezes quanto que dá 120? Por 1 vai dar 60 e por 2 vai dar 120. Então, aqui eu vou zerar minha conta, certo? Então, o que eu vou fazer? Agora, vou pegar o resultado e subir com ele e aqui embaixo colocar o restante. Tá vendo, gente? As divisões sucessivas, elas são simples, não tem dificuldade. Você vai pegar um número que é o maior número da divisão, vai colocar aqui no cantinho. Então, como a gente descobre qual é o MDC de 120 e 300? Então, como 120 é divisível por 60, então o 60 ele é o máximo divisor comum desse número. Tá vendo?